Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Hoje, iremos nos aprofundar um pouco na história do nascimento de Jesus Cristo. Em uma época marcada por grandes impérios e profundas transformações, um evento de imensa importância estava prestes a acontecer. A humanidade aguardava, com ansiedade e expectativa, a chegada de alguém que mudaria o curso da história. Vamos juntos desvendar o mistério do nascimento de Jesus e o contexto histórico que envolveu esse acontecimento tão especial. O Império Romano, um gigante que dominava o mundo antigo, a vastidão de um império. O Império Romano era uma potência inigualável em seu tempo, estendendo seus domínios por vastas regiões da Europa, Ásia e África. Suas fronteiras se estendiam desde a Grã-Bretanha, no norte, até o Egito, no sul, e da Península Ibérica, a oeste, até a Mesopotâmia, a leste. Essa imensa extensão territorial fazia do Império Romano uma força política, econômica e cultural dominante. A Judéia sob o domínio romano. A Judéia, terra natal de Jesus, encontrava-se localizada na província romana da Síria-Palestina. Apesar de ser uma região relativamente pequena em comparação com o vasto império, sua posição estratégica era de grande importância para os romanos. A Judéia era uma encruzilhada de rotas comerciais e possuía uma rica história religiosa, o que a tornava um ponto de interesse tanto político quanto cultural. A presença romana na Judéia teve um profundo impacto na vida dos judeus. Algumas das principais consequências desse domínio incluem governo e administração. Os romanos impuseram sua própria forma de governo, nomeando governadores e cobrando impostos. Cultura e costumes. A cultura romana, com suas leis, costumes e língua, se misturou com a cultura judaica, criando uma sociedade complexa e multicultural. Religião. Embora respeitassem as religiões locais, os romanos promoviam o culto ao imperador, o que gerava tensões com os judeus que acreditavam em um único Deus. Militarização. A presença constante de tropas romanas e a construção de fortalezas militares transformavam a paisagem da Judéia e moldavam a vida cotidiana da população. Por que a Judéia era importante para os romanos? Posição estratégica. A Judéia estava localizada em uma região de grande importância comercial, conectando o Oriente ao Ocidente. Religião. Jerusalém era um centro religioso importante para os judeus, e os romanos reconheciam o poder da religião como um meio de controlar a população. Rebeliões. A Judéia era uma região propensa a revoltas e insurreições, o que exigia uma presença militar constante por parte dos romanos. A esperança messiânica era um pilar fundamental da fé judaica, especialmente durante o período do domínio romano. O Messias, figura central dessa crença, era aguardado como um líder enviado por Deus para libertar o povo judeu da opressão e restaurar o reino de Israel à sua antiga glória. As concepções sobre o Messias variavam ao longo da história judaica, mas algumas características comuns se destacavam. Um descendente de Davi. O Messias seria um descendente direto do rei Davi, restaurando a monarquia israelita e unindo o povo. Um libertador. Ele libertaria o povo judeu do domínio estrangeiro e da opressão, estabelecendo um reino justo e pacífico. Um líder espiritual.
O Messias seria um líder espiritual que restauraria a aliança entre Deus e o povo de Israel. Um juiz. Ele julgaria os justos e os injustos, estabelecendo a ordem e a justiça na terra. O que o Messias faria? As expectativas em relação ao Messias eram diversas e, muitas vezes, se sobrepunham. De forma geral, acreditava-se que o Messias restauraria o templo, reconstruiria o templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônios e, mais tarde, pelos romanos. Reunificaria o povo, uniria as 12 tribos de Israel, dispersas por todo o mundo. Estabeleceria a paz, criaria um reino de paz universal, onde não haveria mais guerras nem sofrimento. Cumpriria as profecias, realizaria as profecias messiânicas encontradas nos livros sagrados do judaísmo. Por que a esperança messiânica era tão importante? A esperança messiânica era um farol de esperança em meio à escuridão da opressão. Ela proporcionava ao povo judeu conforto. A crença na vinda do Messias oferecia conforto e esperança em tempos difíceis. Identidade. O Messias seria a figura que uniria o povo judeu e fortaleceria sua identidade. Justificativa. A esperança messiânica justificava a resistência contra a opressão e a perseverança em tempos de sofrimento. Futuro. A vinda do Messias era vista como a promessa de um futuro melhor. Um mundo onde a justiça prevaleceria. A esperança messiânica no contexto histórico. A esperança messiânica era especialmente forte durante os períodos de crise e sofrimento, como as ocupações estrangeiras e as perseguições religiosas. A expectativa da vinda do Messias era uma forma de resistir à opressão e manter viva a esperança em um futuro melhor. Em resumo, a esperança messiânica era um elemento central da fé judaica, oferecendo conforto, identidade e esperança para o povo de Israel. A figura do Messias era vista como a chave para a libertação e a restauração do reino de Deus na terra. Profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento do Messias. Algumas das profecias mais conhecidas incluem Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa profecia é frequentemente associada ao nascimento virginal de Jesus. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui, Isaías descreve o Messias como um governante poderoso e cheio de graça. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efratá, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia indica que o Messias nasceria em Belém. Jeremias 31:34. Nessa passagem, Jeremias profetiza uma nova aliança entre Deus e seu povo que seria selada no coração dos homens. Os cristãos veem essa nova aliança sendo realizada em Jesus Cristo. A jornada de Maria e José, uma viagem rumo à história. A história da jornada de Maria e José até Belém é um dos momentos mais comoventes e significativos da narrativa natalina. Essa viagem, empreendida em um momento crucial da gravidez de Maria, envolve uma série de elementos que a tornam rica em simbolismo e significado. O contexto histórico, o censo romano. O imperador Augusto decretou um censo que obrigava todos a se registrarem em suas cidades de origem. Essa medida, aparentemente burocrática, desencadeou uma série de eventos que culminaram no nascimento de Jesus em Belém. A profecia. A cidade de Belém já havia sido profetizada como o local de nascimento do Messias. Miqueias 5:2. A viagem de José e Maria, portanto,
cumpre uma profecia bíblica. A jornada, uma longa caminhada. A distância entre Nazaré e Belém era considerável, e a viagem era feita a pé ou em animais de carga. Para Maria, grávida, essa jornada deve ter sido particularmente desafiadora. Simbolismo da peregrinação. A peregrinação de Maria e José pode ser vista como um simbolismo da jornada espiritual da humanidade em busca de Deus. A humildade. A escolha de um estábulo como local de nascimento de Jesus destaca a humildade e a simplicidade que caracterizam a narrativa natalina. O significado da jornada, o cumprimento da promessa. A jornada de Maria e José representa o cumprimento da promessa divina de enviar um Salvador. A fé. A decisão de Maria e José de empreender essa viagem, apesar das dificuldades, demonstra uma fé inabalável em Deus. A humildade de Deus. O nascimento de Jesus em um estábulo revela a humildade de Deus, que se fez homem para estar perto de nós. Elementos a serem destacados. A fé de Maria. Mesmo diante da incerteza e das dificuldades, Maria confiou plenamente em Deus. O amor de José. José, como esposo justo, acompanhou Maria em sua jornada, demonstrando seu amor e cuidado. A providência divina. A jornada de Maria e José revela a providência divina guiando os passos de Deus. Reflexões. A história da jornada de Maria e José nos convida a refletir sobre a importância da fé. Mesmo em meio às dificuldades, a fé nos guia e nos fortalece. O valor da humildade. A humildade é um caminho para a grandeza e para a experiência do divino. O amor de Deus. O amor de Deus se manifesta de forma concreta em nossas vidas, mesmo nas situações mais simples. A jornada de Maria e José é mais do que um simples relato histórico. É uma história que nos inspira e nos convida a seguir os passos de Jesus, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. A Anunciação, o anjo Gabriel e a Virgem Maria. A história da Anunciação é um dos eventos mais importantes da história da salvação. É o momento em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela conceberá o Filho de Deus por obra do Espírito Santo. O encontro. O anjo Gabriel, mensageiro de Deus, aparece a Maria, uma jovem virgem prometida em casamento a José. A saudação. O anjo a saúda com as palavras: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas 1:28. A notícia. Gabriel anuncia que Maria conceberá o Filho de Deus e o chamará de Jesus. A reação de Maria. A reação de Maria diante da notícia é marcada por perplexidade. Maria se pergunta como poderá acontecer aquilo, já que era virgem. Fé. Apesar da surpresa, Maria demonstra uma fé profunda, colocando-se à disposição de Deus. Humildade. Maria se reconhece como serva do Senhor e aceita a missão que lhe é confiada. As palavras de Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Com esta frase, Maria expressa sua total disponibilidade para a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria aceita o plano de Deus para sua vida, mesmo que não compreenda totalmente. O significado da Anunciação. A Anunciação é um momento fundamental na história da salvação por diversos motivos. A encarnação de Deus. É o momento em que Deus se torna homem, assumindo nossa natureza humana. O papel de Maria. Maria é escolhida para ser a mãe de Deus, desempenhando um papel central na história da salvação. A fé. A fé de Maria serve de modelo para todos os cristãos, mostrando-nos a importância de confiar em Deus, mesmo diante do mistério. A importância da Anunciação. A Anunciação é celebrada pela Igreja Católica como uma das maiores festas do ano litúrgico. Ela nos recorda o amor de Deus. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho para nos salvar. A importância da fé. A fé nos permite aceitar os mistérios de Deus e confiar em sua providência. O papel de Maria. Maria é um modelo de fé e obediência.
e intercede por nós junto a seu Filho. O censo romano e a viagem de Maria e José para Belém. O decreto do imperador romano Augusto, ordenando um censo em todo o império, foi o catalisador da viagem de Maria e José para Belém. Mas por que essa medida imperial levou um casal simples de Nazaré a empreender uma jornada tão longa e desafiadora? O objetivo do censo: controle administrativo. O censo romano tinha como principal objetivo obter dados precisos sobre a população do império, facilitando a cobrança de impostos e a organização administrativa. Fortalecimento do poder central. Ao exigir que todos se registrassem em suas cidades de origem, o imperador visava fortalecer o controle central sobre as diversas províncias do império. A ligação entre o censo e a viagem de Maria e José, descendente de Davi. José, o noivo de Maria, era descendente do rei Davi. Segundo a tradição judaica, a linhagem de Davi estava associada à cidade de Belém, o registro em Belém. Por ser descendente de Davi, José era obrigado a se registrar em Belém, cidade de Davi, para cumprir o decreto do censo. A profecia. A escolha de Belém como local de registro não foi por acaso. A profecia de Miqueias 5:2 já havia anunciado que o Messias nasceria em Belém. Essa profecia se conecta com a viagem de Maria e José, revelando um plano divino por trás dos eventos históricos. As consequências da viagem. O nascimento em Belém. A viagem de Maria e José para Belém culminou no nascimento de Jesus naquela cidade, cumprindo assim a profecia, o cumprimento da promessa. O nascimento de Jesus em Belém é a realização da promessa messiânica, aguardada pelo povo judeu há séculos. A humildade de Deus. A escolha de um estábulo como local de nascimento revela a humildade de Deus, que se fez homem para estar perto de nós. Em resumo, o censo romano, embora pareça um evento histórico comum, teve um papel fundamental na história da salvação. Ao exigir que José se registrasse em Belém, a providência divina conduziu os passos de Maria e José, culminando no nascimento de Jesus, o Messias prometido. A jornada de Maria e José até Belém não se encerra com a chegada à cidade. Ao buscarem um local para se hospedar, encontram uma realidade que ecoa em diversas épocas e culturas: a dificuldade de encontrar abrigo, porque não havia lugar para eles. O decreto do censo romano havia gerado um grande movimento de pessoas rumo às suas cidades de origem, aumentando consideravelmente a demanda por hospedagem. Belém, embora fosse a cidade natal de Davi, não era uma grande metrópole. As acomodações disponíveis eram limitadas, especialmente para estrangeiros. Maria e José, embora fossem justos, não eram ricos. Provavelmente, buscavam hospedagem em locais mais simples e acessíveis, que já estavam lotados. A falta de lugar para Maria e José pode ser interpretada como um símbolo da condição humana, a busca por um lugar de pertencimento, de acolhimento, que muitas vezes se mostra difícil. Diante da impossibilidade de encontrar um lugar adequado em uma hospedaria, Maria e José encontram abrigo em um estábulo. Este local, destinado aos animais, torna-se o cenário do nascimento de Jesus. A escolha de um estábulo como local de nascimento realça a humildade de Deus, que se faz homem e nasce em condições simples. A falta de lugar em uma hospedaria, embora possa parecer um obstáculo, revela a providência divina, que conduz os acontecimentos para o cumprimento de seu plano. O estábulo pode ser visto como um símbolo da igreja, que acolhe a todos, independentemente de sua condição social ou origem. A busca por um lugar para ficar reflete a busca universal por um lar, por um lugar onde se sentir seguro e acolhido. A falta de hospedagem pode ser vista como uma prefiguração da rejeição que Jesus experimentará ao longo de sua vida. Apesar da dificuldade, a história de Maria e José nos mostra que,
Mesmo nas situações mais adversas, a esperança pode florescer. Em resumo, a dificuldade de encontrar hospedagem em Belém é um elemento fundamental da narrativa natalina. Ela nos convida a refletir sobre a condição humana, a importância da humildade e a providência divina. A história de Maria e José nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, a esperança e o amor podem prevalecer. Narrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, essa narrativa nos revela um Deus que se faz próximo, que se torna homem para compartilhar nossa condição e nos oferecer a salvação. O amor mais puro e incondicional que o mundo já conheceu nasceu em uma manjedoura. Um bebê frágil, envolto em faixas, trouxe consigo a esperança de um novo tempo, um novo começo. Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra para nos mostrar o verdadeiro significado do amor. Um amor que transcende qualquer compreensão humana. Um amor que nos acolhe em nossas fraquezas, que perdoa nossos erros e que nos oferece a vida eterna. Um amor que se manifestou de forma concreta na cruz, onde Jesus entregou sua vida por nós. O nascimento de Jesus é a maior demonstração de amor que já existiu. É a prova de que Deus nos ama tanto que se fez homem para estar ao nosso lado, para compartilhar nossas alegrias e nossas tristezas. A manjedoura, um local simples e humilde, foi o berço escolhido para o nascimento do Rei dos Reis. Um contraste marcante com a grandeza e majestade que se espera de um rei. No entanto, essa simplicidade revela a profundidade do amor de Deus por nós. Um lugar para os animais. A manjedoura era originalmente destinada a servir de alimento para os animais. Era um lugar rústico, sem qualquer tipo de conforto ou beleza. A escolha da manjedoura como berço de Jesus é um ato intencional de Deus. Ela simboliza a humildade divina e a identificação de Deus com os mais simples e necessitados. A mensagem da manjedoura. Ao nascer em um lugar tão humilde, Jesus demonstra um amor que não se deixa limitar por circunstâncias ou condições. A manjedoura nos ensina a importância da humildade. Jesus, o Filho de Deus, se fez pequeno para que pudéssemos nos sentir próximos dele. Ao nascer em um estábulo, Jesus se coloca ao nosso lado, compartilhando nossa condição humana. O legado da manjedoura. A manjedoura nos oferece esperança, pois nos mostra que mesmo nas situações mais difíceis, a salvação pode chegar. A manjedoura nos acolhe a todos, independentemente de nossa origem social ou condição. A manjedoura é um lembrete constante do amor de Deus por nós, um amor que nos transforma e nos dá a vida em abundância. Em resumo, a manjedoura é muito mais do que um simples berço. Ela é um símbolo poderoso do amor de Deus, da humildade e da esperança. Ao contemplar a manjedoura, somos convidados a reconhecer a grandeza de Deus na sua simplicidade e a permitir que o seu amor transforme nossas vidas. A história do Natal não se completa sem a visita dos pastores. Estes homens simples, que cuidavam de rebanhos nos campos, foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus e a adorá-lo. A aparição dos anjos. Enquanto os pastores estavam cuidando de suas ovelhas durante a noite, um exército celestial apareceu e os envolveu em uma luz brilhante. Amedrontados, os pastores ouviram um anúncio extraordinário. O Salvador havia nascido em Belém. A jornada para Belém. Cheios de entusiasmo e curiosidade, os pastores decidiram ir imediatamente a Belém para ver o menino de quem os anjos falaram. Guiados pela fé e pela esperança, eles deixaram seus rebanhos e se encaminharam para a cidade, o encontro com o menino Jesus. Ao chegarem em Belém, os pastores encontraram Maria, José e o menino Jesus deitado em uma manjedoura. A cena era simples e humilde, mas para os pastores, era a própria manifestação da glória de Deus. Eles adoraram o menino
e compartilharam com os outros a boa nova que haviam recebido. O significado da visita dos pastores, a visita dos pastores ao menino Jesus, carrega um significado profundo. Jesus escolheu nascer em um estábulo e ser adorado por pastores simples, demonstrando que a salvação é para todos, independentemente de sua posição social. Os pastores, considerados pessoas simples e até mesmo marginalizadas na sociedade da época, foram os primeiros a receber a notícia do nascimento do Salvador. Isso mostra que a mensagem de Jesus é para todos, especialmente para aqueles que se sentem excluídos. A atitude dos pastores nos ensina a importância da fé e da esperança. Eles acreditaram na mensagem dos anjos e foram buscar o menino Jesus, mesmo que isso significasse uma longa jornada. A história dos Reis Magos é um dos mais belos e misteriosos relatos do Natal. Oriundos do Oriente, esses sábios astrólogos foram guiados por uma estrela brilhante até o local de nascimento de Jesus. A estrela de Belém. Uma estrela singular apareceu no céu, chamando a atenção dos Reis Magos. Essa estrela, conhecida como Estrela de Belém, tornou-se um farol celestial, indicando a localização do recém-nascido rei dos judeus. A jornada. Guiados pela estrela, os Reis Magos empreenderam uma longa e árdua jornada. Através de desertos, montanhas e cidades, eles seguiram a luz celestial, movidos pela fé e pela esperança. A chegada a Jerusalém. Ao chegarem a Jerusalém, os Reis Magos procuraram o rei Herodes, informando-o sobre o nascimento do rei dos judeus. Herodes, alarmado com a notícia, convocou os principais sacerdotes e escribas para descobrir o lugar exato do nascimento do menino. O retorno da estrela. Após ouvir os sábios, Herodes ordenou que os Reis Magos procurassem o menino e, ao encontrá-lo, lhe informassem. Os Reis Magos, porém, não revelaram a Herodes o local exato onde encontraram Jesus. Guiados novamente pela estrela, os Reis Magos chegaram a Belém. A estrela parou sobre o lugar onde estava o menino Jesus. Cheios de alegria, eles entraram na casa e, prostrando-se, adoraram o menino. Ofereceram-lhe presentes de ouro, incenso e mirra. O significado da jornada. A jornada dos Reis Magos simboliza a busca pela verdade. Os Reis Magos representam a humanidade em busca de Deus. Guiados pela estrela, eles demonstraram uma fé inabalável. A estrela de Belém trouxe esperança para um mundo em trevas. Ao oferecerem presentes a Jesus, os Reis Magos expressaram sua adoração ao Rei dos Reis. O legado dos Reis Magos. A história dos Reis Magos nos inspira a buscar a Deus com todo o nosso coração. Assim como os Reis Magos, devemos seguir a estrela de Belém, que representa a luz de Cristo. Devemos seguir essa luz em nossas vidas. Assim como os Reis Magos ofereceram presentes a Jesus, devemos oferecer o melhor de nós a Deus e ao próximo. A jornada dos Reis Magos é um lembrete de que a busca por Deus é uma jornada universal. É uma história que nos convida a seguir a luz de Cristo e a viver uma vida de fé e esperança. Obrigado por assistir até aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.